Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Primeiro, agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando, a todos nós, a mim principalmente, particularmente, de estar com vocês nesta igreja batista reformada aí na cidade de Francisco Morato. Uma igreja que tem alegrado muito o meu coração. Eu tenho conversado frequentemente com o pastor Josué Meninel e ele tem me falado as maravilhas do Senhor aí em São Paulo, na vida de vocês, como a igreja tem sido nutrida com a palavra, como a igreja tem crescido, como a igreja tem se fortalecido no Senhor. Eu não sabia que a igreja estava estudando esse livro do Dr. Samuel Waldron, até que eu recebi o convite do pastor Josué para apresentar um dos capítulos. Fiquei muito feliz, porque é um livro que eu já tinha lido assim que foi publicado, e é um livro extraordinário, de fato. Vocês devem estar gostando muito aí dos estudos, certamente gostando também da leitura do material. Espero hoje trazer um pouco mais de luz sobre esse assunto que o capítulo 8 aborda, o homem como juiz. Tá? Bem, pessoal, antes de mais nada, eu não vou me apresentar, porque o Josué já fez isso, e é somente isso mesmo que ele falou, pastor da Igreja Batista Bom Samaritano em Teresina, e estou aí à frente do CHTB e também participando do Seminário Batista Confessional do Brasil. Então, basicamente, é isso mesmo. Eu tenho uma esposa chamada Iranilde Gomes Paixão, e tenho 3 filhos. Tenho uma moça que tem 24 anos e tenho mais 2 rapazes. Né? Um tem 16 e o outro tem 9. Então, essa é a minha família. Moramos aqui numa cidade que fica no interior do Piauí, bem pertinho aqui da capital, 80 quilômetros da capital. E é isso. Espero que o Senhor nos abençoe e nos conduza ao longo do estudo desta noite. Tá? Só uma dúvida que eu estou aqui, me surgiu agora no momento. Qualquer pergunta só depois da aula. Perfeito? É isso Isso, mesmo? pastorzão, isso, exatamente. Aí depois a Ah, gente levanta as perguntas e faz os comentários. perfeito. Só para conduzir. Bom, o capítulo 8, como nós vimos aqui, vocês já leram esse capítulo, alguns leram o capítulo inteiro, outros começaram a leitura, mas vocês veem que o capítulo 8, o Dr. Waldron vai ensinar que o homem, ele é, como sacerdote, ele também é um juiz na sua casa. A figura apresentada pelo Dr. Waldron aqui é de um juiz com as características, de fato, de julgar questões. A autoridade que Deus conferiu aos homens, no caso, aos chefes da família, e aqui é bem importante nós frisarmos inicialmente que o chefe da família nunca é uma mulher. O chefe de uma família sempre é um homem, sempre é o marido, nunca vai ser a esposa. Então, se isso acontece, é uma condição, primeiro, extraordinária, né? Às vezes, em casos extraordinários, uma doença do marido que o impossibilita de governar o seu lar, né? de pensar. Às vezes, o marido é acometido com um problema de saúde, né? Problema neurológico, e isso impede, o incapacita de governar a sua casa, então a sua mulher, de modo excepcional, terá esse papel, né, de ser, depois do seu esposo, a governanta da casa. Mas isso é uma situação extraordinária. Na situação ordinária, o homem é o governante, o homem é o juiz do seu lar. O homem é que deve tomar para si a responsabilidade de tratar das questões e julgar as questões conforme a palavra de Deus. Então, esse é um ponto importante, porque essa é uma autoridade que foi conferida pelo próprio Deus desde a criação ao homem, e não a qualquer um dos dois, mas ao homem de fato. Vocês lembrarem do episódio da queda, lá de Adão e Eva, Adão era o marido de Eva. Né? Nós temos ali a instituição do casamento. Né? Então, tomará o homem a sua mulher, e ambos serão uma só carne. O Senhor estava falando ali, pela pena de Moisés, da instituição do casamento. E naquela instituição, no primeiro casamento, Deus deu a Adão essa mesma autoridade de ser o sacerdote do seu lar e, trazendo para o nosso capítulo, ser o juiz da sua casa.
Então, fica muito bem estabelecido na Bíblia, desde o princípio, que o governo e a autoridade conferida por Deus no lar é dado ao homem, ao cabeça do lar. Então, esse é um ponto importante. Agora, o Dr. Waldron começa dizendo que o papel de um juiz, logo no primeiro parágrafo vocês vão encontrar isso. O papel de um juiz nas coisas sagradas está intimamente relacionado a ser um instrutor das sagradas escrituras. No lar cristão, numa família de cristãos, a lei suprema é a Bíblia. Então, toda a autoridade do homem, ela deve ser exercida para que se faça cumprir a lei de Deus. Esse é um ponto inegociável. Nossa diretriz para dirigir os nossos lares sempre é a palavra de Deus. E como o Dr. Waldron diz aqui, esse juiz, esse homem que também tem o papel de um juiz, ou seja, também tem um papel de julgar as questões, sempre fará os seus julgamentos embasado na revelação de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então, todas as decisões do juiz da casa devem estar baseadas na constituição daquele lar, que é a Sagrada Escritura. Não é a constituição do país, não é um conjunto de regras que o cônjuge, o casal estabelece para si mesmos, regras diferentes da Bíblia, não é um acordo familiar em que se sentam numa mesa o pai, a esposa, os filhos, eles vão ali criar uma regra para a família. Esqueçam esse tipo de condução. A regra já está dada, a regra é a palavra de Deus. Um juiz, ele julga segundo a Constituição, ele já tem uma regra. Não adianta você chegar para um juiz e dizer, olha, eu e essa pessoa concordamos entre nós mesmos de estabelecer a nossa vida dessa forma e outra. Isso não vai surtir efeito. O que vale para o juiz é o que a Constituição diz. Da mesma forma, num lar cristão, o que vale numa família, para uma família, é aquilo que está revelado na palavra de Deus. Portanto, o homem, como sacerdote e juiz do seu lar, tem na Bíblia a constituição da sua casa. E as leis da Bíblia são as leis que ele precisa aplicar no seu lar. As sanções da Escritura são as sanções que ele precisa aplicar no seu lar. E assim toda a casa ela é dirigida pela palavra de Deus e o juiz irá julgar as ações da família, da esposa, dos filhos, de si mesmo, pela palavra de Deus, porque essa é a regra que foi estabelecida. O Dr. Waldron também nos lembra que um juiz ele é muito prático, não fica simplesmente na esfera abstrata dos pensamentos, das palavras. Às vezes você está no seu lar tratando de alguma coisa com a sua família, às vezes até um problema que vem se repetindo, né? Um problema que um filho vem causando repetidamente, o mesmo problema. E a coisa sempre fica na esfera abstrata, ou seja, só de palavras, só de conselhos, só de exortações, e nada de aplicação prática. Então, a lei precisa ser aplicada para que haja correção, para que haja aprendizado e para que haja santidade no lar e para, sobretudo, que Deus seja honrado naquela casa, a lei precisa ser aplicada. Portanto, além de você necessariamente ter que expor a lei de Deus para que você diga, olha, eu estou atuando segundo a lei, segundo o que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Além de expor, você precisa aplicar essa lei. E essa aplicação vem, de fato, por meio de correções, que às vezes não são apenas exortações verbais, mas são disciplinas, de fato, que precisam ser aplicadas. E quem faz isso é o homem. Essa é uma responsabilidade que deve ser sempre assumida pelo chefe do seu lar. O homem que permite que a sua esposa tome as rédeas do lar e aplique as punições e julgue as questões, ele está, primeiro, se esquivando de um papel que lhe foi dado e ele será cobrado no final das contas, porque o papel é dele. Lembrem, meus irmãos, quando no paraíso Eva pecou, a primeira pessoa que Deus procura é Adão, porque ele era o chefe daquela família.
ele deveria ter impedido sua mulher de dialogar com a serpente e, claro, de comer do fruto. Mas o texto diz que pela falta de hombridade e de ação do próprio Adão, ele não só permitiu que a mulher dialogasse, como ele também comeu do fruto junto com Eva. E ambos caíram em pecado, ambos desobedeceram a Deus. Isso, a culpa desse pecado, de participar do pecado, não é somente de Eva. É claro que ela é a pessoa principal envolvida, né? O personagem, de fato, que primeiro quebra a lei. Mas Adão também quebra a lei pela negligência e pela desobediência em não assumir o seu papel de homem, né? Essas coisas todas estão envolvidas nesse primeiro pecado. Então, perceba que a praticidade, o juiz como um homem que aplica a lei, né, e torna a lei prática, sensível às pessoas, precisa ser percebida no lar. Isto é, você precisa disciplinar os seus filhos, não só falando com eles, mas, de fato, com disciplinas que possam fazê-los sentir na carne, seja por meio de proibi-los de certas coisas, proibi-los de ir a certos lugares, proibi-los de ver certos programas de televisão, retirar deles coisas que eles gostam, né? Esse tipo de aplicação da lei precisa estar sendo conferida em nossos lares, por nós que somos os sacerdotes e juízes dos lares. O Dr. Waldron começa levantando essas questões e mostrando a importância delas. Ele diz: os homens geralmente possuem um defeito comum em relação às coisas espirituais. Eles se empolgam com a doutrina complexa, teórica e abstrata, ao mesmo tempo em que são incapazes de aplicar tudo o que sabem de maneira prática. Eles podem ter um doutorado em teologia, mas geralmente encontram problemas para governar bem seus lares e para tomar a mais simples decisão ética com sabedoria. Então, veja, ele faz uma espécie de comparação entre o entendimento da questão, ou seja, você tem muito conhecimento teórico de certas questões, você sabe teoricamente que isso é certo, isso é errado, que procedimentos deveriam ser tomados em casos como aquele, mas na hora de aplicar a lei, ou seja, na hora de tornar aquilo prático na vida da sua família, você acaba não fazendo, você acaba não aplicando a lei. E ele diz aqui, às vezes o sujeito tem um doutorado em teologia, ou seja, ele é um crânio na teologia, mas ele não sabe tornar a teologia prática na vida, na sua casa, na sua família. Ele fala muito, mas age pouco. E esse é um dos grandes problemas em um homem conhecer a lei, mas não aplicar a lei na sua casa. Em ele ser um juiz que conhece muito de direito, mas não faz aplicação das leis do direito. Ele sabe que se um sujeito roubar um carro, quais são as sanções da lei, o que a lei prevê, ele conhece todos os artigos, os incisos da Constituição Federal, sabe o que os outros juízes, como eles julgaram o caso, quais são os precedentes, ele conhece tudo disso. Mas na hora de pôr isso em prática, ele não sabe como fazer. Esse é um problema, amados irmãos, também levantado no livro, e é um problema real. E precisamos encarar esse problema, esse defeito nosso, como sacerdotes do lar, de frente, e assumir os nossos erros. E isso só será feito de maneira saudável se fizermos uma reflexão da maneira como estamos governando e julgando o nosso lar. De outra forma, nós não conseguiremos agir praticamente, aplicar a lei praticamente em nossa casa. Ele também faz algumas aplicações interessantes aqui em relação a esposas e filhos. Eu vou saltar aqui um pouco a questão dos exemplos que ele dá para mostrar que o sacerdote em Israel também era um juiz. Eu vou saltar para entrar em questões mais práticas aqui. Ele traz alguns exemplos. Por exemplo, a primeira palavra é em relação às esposas. E ele usa aqui Sara, a mulher de Abraão, como um exemplo a ser seguido pelas mulheres cristãs. Mas veja só, um exemplo
prático a ser seguido. Não é só um exemplo abstrato, não é só você olhar para o texto e concordar com o texto. Você que é mulher, você que é esposa, não? Às vezes as pessoas perguntam o seguinte: como é que um texto como esse, que está falando para as mulheres, vai ser aplicado para os homens? Os homens são os maridos, os homens devem se colocar aqui no lugar de Abraão e devem cobrar de suas esposas que elas, de fato, tenham as posturas que Sara teve, a sua esposa. E essas posturas foram aceitáveis diante de Deus. As mulheres, que são aqui, no caso, as Saras, devem observar como Sara agiu em relação ao seu marido e procurar agir da mesma forma que Sara com relação ao seu próprio marido. Note que a primeira palavra está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu quero seguir aqui o roteiro do livro e falar com as mulheres nesse momento, porque o início da exortação é para as mulheres serem como Sara. E aqui o exemplo é que ela, primeiro, honrava o seu marido, reconhecia a autoridade do seu marido, chamando-lhe de Senhor. Ora, a esposa chamava o marido de Senhor. Esse Senhor aqui, pessoal, tem a conotação da fala de uma escrava para um senhor de escravos. Claro que a conotação aqui não deve ser radical ao ponto de pensar que o senhor aqui, no caso o marido, tem e deve agir como um senhor de escravos, que geralmente age com rigor, com violência, etc. A ideia que deve nos passar aqui é da relação da igreja com Cristo, porque a igreja também chama Cristo de Senhor. É esse tipo de relação que se apresenta aqui, de honra, de submissão e de reconhecimento de autoridade. As mulheres devem reconhecer em seus maridos a autoridade que Deus conferiu a eles. Da mesma forma, devem conhecer que devem ser submissas aos seus maridos, como também o apóstolo Paulo vai escrever em outro lugar, que as esposas sejam submissas aos seus maridos. Veja, ele diz: o texto ensina claramente que as esposas devem obedecer seus maridos em questões práticas e consideram que eles possuem domínio sobre elas, ou seja, senhorio sobre elas, por serem o cabeça delas. Muitos casamentos, irmãos, começam errado porque as esposas elas estão tão infectadas com essa ideia comum do feminismo, do radicalismo feminista, e as nossas filhas, por exemplo, estão bastante imersas, quer queiram, quer não, nas universidades, nos programas de TV, nas conversas com suas amigas. Elas estão imersas no mundo feminista, de mentalidade feminista, porque o mundo é um mundo caído. A única maneira de nós livrarmos a nossa família, as nossas filhas, as nossas esposas também, dessa atmosfera poluída e maligna do feminismo, é nós mesmos falando com elas, em nossos lares, nos nossos momentos devocionais, sobre a verdade, a verdadeira feminilidade, para ser bem claro. A maneira como Deus quer que as esposas vivam em relação aos seus maridos. Elas não devem seguir a maneira que o mundo as induz, mas devem viver como a Escritura ensina. Então, é difícil para uma mulher submeter-se ao seu marido, reconhecendo a autoridade do seu marido e chamá-lo de Senhor, ou seja, reconhecer e honrá-lo. É difícil acontecer isso. A relação hoje, geralmente, no mínimo, é uma relação de iguais, e essa não é a relação bíblica. E o homem, e esse é um ponto importante, o homem não pode permitir que a sua esposa tente impor essa relação de igualdade no sentido de autoridade, não é
igualdade de ser, porque de ser há igualdade. Homem e mulher são seres humanos iguais na maneira como Deus olha para cada um deles. Mas eles receberam papéis distintos do Criador. E o papel do homem é esse aqui de ser o governante de sua casa, o juiz do seu lar. E como ele tem essa autoridade, ele não pode permitir que ela seja usurpada e nem pode permitir que sua mulher ou qualquer membro da sua família tente minar a sua autoridade de governante do lar, de juiz do lar. Nessas horas, ele deve aplicar a lei de Deus, de modo prático, seja com a esposa, seja com os filhos, seja com qualquer outra pessoa que esteja debaixo do seu teto. Ele também fala com os filhos. Veja, com referência aos filhos, o apóstolo Paulo diz em Efésios 6, verso 4: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. E aí, então, ele vai chamar a atenção para essas duas palavras, né? Doutrina e admoestação. Como criar os filhos? Agora a palavra é para os filhos, os nossos filhos. E, mais uma vez, eu quero lembrar que, assim como é uma palavra direta para os filhos, é uma palavra também direta para os pais, porque vai ensinar como os pais devem agir em relação aos filhos e vai ensinar aos filhos como eles devem obedecer aos seus pais. Então, ele diz, a primeira palavra, a palavra doutrina, que o apóstolo Paulo usa, ela refere-se literalmente ao treinamento de crianças, né? Doutriná-las, treiná-las. Então, tal ação, diz ele, envolve muito mais que instituições abstratas. Os pais devem agir não apenas como professores, mas como juízes que corrigem e punem seus filhos, educando-os assim no Senhor. Observe que doutrinar, segundo a própria palavra significa no seu estudo léxico, é mais do que o ensino verbal. Isso nós sabemos na prática. Às vezes, uma disciplina educa melhor o seu filho do que uma palavra que você tenha a dar para ele. Eu não estou desprezando as palavras, o ensino verbal. Mas o que a palavra ensina vai além do ensino verbal. Entra nas questões práticas. Assim como o marido deve tratar a esposa com questões práticas, o seu julgamento em casa, com todos os membros, deve ser prático, com os filhos também. Então, a primeira palavra dá a ele a instrução e também o uso prático da vara, da disciplina, né? Isso é necessário. A segunda palavra, admoestação, também tem duas outras traduções sugeridas no léxico. Significa instrução, por um lado, e também advertência, por outro lado. Essas palavras, irmãos, devem ser observadas e usadas por nós, porque esta é a instrução de Deus para os pais. No caso, para o juiz do lar, o juiz da casa. Você que é homem, você que é chefe do lar. Essa palavra deve ser usada por você na educação dos seus filhos, na aplicação da justiça em relação aos seus filhos. O Dr. Waldron diz o seguinte: os pais deveriam dizer coisas como: filho, você precisa ficar longe dessas companhias na escola, pois elas apenas o levarão ao caminho errado. Ou ele poderia dizer: querida, falando com a sua esposa, né? Desculpe, mas você não pode assistir esse filme. Ele não possui nada valioso que possa ser redimido. Então, note que a maneira de aplicar o ensino bíblico em casa, e ele olha aqui para o texto de Efésios ainda, é usando as escrituras de modo prático. O juiz, quando ele aplica uma lei, ele mesmo vai dizer isso aqui, essa lei ela tem desdobramento prático. Se eu determinar como juiz de direito, determinar a prisão de uma pessoa, isso vai implicar numa ação prática. Essa pessoa vai perder a liberdade. Ela vai perder o direito de ir e vir. Ela vai perder o contato com a sua família, pelo menos o contato comum, né, do lar. Ela vai ser, na verdade, proibida de muitas coisas, porque vai estar na prisão.
Então, tem efeitos práticos a aplicação da lei. Da mesma forma, a aplicação da palavra de Deus tem efeitos práticos. O efeito prático aqui, por exemplo, no caso, mais uma vez, das esposas, é exortá-las, e se for o caso da não obediência, proibir a assistir determinados programas, usando aqui o exemplo que ele dá. Claro que nós precisamos ser sábios e saber aplicar, de fato, esta palavra em contextos variados, diversos. Não apenas ser reducionista e achar que só vamos vigiar a TV, mas é no contexto diverso. Isso aqui é apenas um exemplo que ele está dando. Aos filhos, a relação é a relação do filho com amigos, com más companhias. E a exortação a não andar com tais pessoas, a não estar em tais ambientes, e, a todo caso, proibir o filho de estar em tais ambientes. Olha, às vezes o pai, diante do seu filho, ele terá a obrigação, como senhor da sua família, da sua casa, de ir até um determinado ambiente, depois de ter exortado uma, duas ou mais vezes o seu filho e de tê-lo diretamente proibido, e o filho em desobediência permanece no pecado, o pai tem todo o direito e autoridade divina de ir até onde está o seu filho e trazê-lo para casa. Eu não estou falando aqui de agressão, de nada disso, mas uma autoridade como pai. E ele precisa ensinar isso ao seu filho desde o começo, desde o seu nascimento. O filho precisa crescer entendendo que o seu pai é o seu senhor naquele lar. E que ele precisa se submeter ao seu pai. E o pai, por sua vez, precisa educá-lo de tal maneira que ele entenda isso ao longo da sua vida. Que possa amá-lo, respeitá-lo. O doutor Waldron vai dizer que os filhos precisam chamar os pais, quando forem obedecê-los, na verdade, responder aos pais como sim, senhor, ou não, senhor. Sim, senhora, não, senhora. Isso é uma atitude respeitosa que os pais precisam aplicar aos filhos. Irmãos, eu não estou conseguindo enxergar aqui o tempo, mas se tiver faltando 5 minutos, me avisem, por favor. Então, o livro agora vai entrar nas aplicações, que foi comentadas agora há pouco, né, no começo dessa aula. E aqui tem várias aplicações de como julgar a sua casa, a sua família, de como aplicar a lei do Senhor, a constituição do lar, as escrituras sagradas. Então, primeiro, a primeira palavra é buscar sabedoria. Isso é muito importante, meus irmãos, porque, de fato, a falta de sabedoria pode fazer que um governante se torne um governante ruim. Um juiz julgue mal. Não é pelo fato de você ser o juiz da sua casa que você tem que julgar de qualquer jeito. Você precisa julgar conforme a lei. E a lei, ela tem balizas. Ela não pode ser nem severa demais e nem branda demais. Ela tem que ser equilibrada, como está na lei. Você não pode aplicar uma sanção a qualquer que seja o membro da sua família, nem muito baixa e nem muito alta. Você precisa de sabedoria para aplicar a sanção de maneira correta, para instruir de maneira correta. Às vezes, você vai precisar sentar com a sua esposa e exortar a sua esposa, ou você vai precisar ouvir a sua esposa quando você tiver que tomar uma decisão difícil e você não sabe verdadeiramente que decisão tomar, como tomar aquela decisão. Deus nos deu as nossas esposas como auxiliadoras, lembrem disso. E como auxiliadoras, nós precisamos ouvi-las também nas nossas tomadas de decisões. Isso não quer dizer que a mulher vai tomar a decisão. Quer dizer que você vai ouvi-la, analisar essa decisão, compará-la com a palavra da Escritura, orar por isso, e então, considerando boa aquela palavra, aplicá-la como sua esposa assim me disse, se essa for uma boa palavra. E isso não significa que a esposa comanda o lar. Significa que você tem humildade o suficiente, reconhece a sua própria deficiência, a sua própria imperfeição, e sabe que Deus deu a você uma companheira para te ajudar a conduzir, a governar bem e a julgar bem o seu lar. Então, o primeiro passo é sabedoria. O Dr. Waldron vai falar aqui sobre buscar conselhos com pastores,
geralmente as famílias, às vezes o marido se encontra numa situação e ele nem sempre vai ser uma pessoa tão versada na Bíblia, e ele vai precisar, muitas vezes, conversar com o pastor dele, para saber, pastor, o que devo fazer? A situação na minha casa é essa. Eu já pensei, eu não consigo achar uma saída, eu não sei o que a Bíblia diz sobre isso. E o pastor, nesse momento, como sacerdote, sacerdote do lar e da igreja, ele tem a obrigação, primeiro, a obrigação pastoral, mas também a obrigação como um teólogo, porque o pastor é o mestre da igreja, ele tem a obrigação de instruir a ovelha que está precisando de direção. Então, isso mostra, irmãos, que os pastores são dádivas de Deus para as famílias, não só no púlpito da igreja, mas na vida cotidiana da igreja. Vocês devem louvar a Deus pelos pastores que vocês têm, pelas pessoas que Deus tem levantado nesta igreja para cuidar de vocês, homens, e das suas famílias. Não hesitem, na verdade é pecaminoso hesitar em buscar os pastores para pedir a eles conselhos. Você peca quando precisa e não faz, não usa os elementos de graça que Deus concedeu a você, por orgulho, seja por qualquer motivo. Os pastores estão ali para ajudar. Então, busque conselhos. Não significa dizer que o pastor é o único conselheiro. Ele é um bom conselheiro e deve ser buscado. Mas existem outros bons conselheiros. Veja, na multidão dos conselhos saem as melhores decisões, diz a Escritura Sagrada. Um outro ponto interessante é a questão do rigor. É a segunda aplicação que o Dr. Waldron apresenta. Ele diz: nosso dever de julgar não significa que devemos nos tornar excessivamente rigorosos. Então, você acaba de ouvir, durante esse estudo que eu estou apresentando, que o homem, ele é o juiz, é aquele que julga a sua casa, ele é o governador do seu lar, que as esposas devem estar submissas a ele, que os filhos, naturalmente, devem estar submissos a ele e à sua mulher, em última instância, a ele, que é o pai, que é o cabeça, mas isso não dá o direito, na verdade, isso é falta de sabedoria, você julgar excessivamente, usar um rigor desproporcional para os casos. Ora, às vezes, pessoal, o seu filho comete um delito, um pecado, e você exorta o seu filho. Depois ele comete novamente aquele pecado, aquele delito. E você, então, age com um rigor desproporcional ao pecado. Veja, Deus é justiça. E Deus nunca julga desproporcionalmente. Toda punição que recai sobre o homem é proporcional à culpa do homem. Se Deus nos desse uma punição maior do que aquilo que nós merecemos, Deus seria injusto, porque ele estaria nos dando mais severidade do que o que nós merecemos. Vocês lembram daquele texto onde ele diz que a cidade de Cafarnaum será mais açoitada, ou seja, mais castigada, receberá mais disciplina no dia do juízo final do que Sodoma e Gomorra? Ora, por quê? Porque Sodoma e Gomorra pecou menos do que aquelas cidades em termos quantitativos? Por quê? Não, porque o pecado daquelas cidades dos dias de Jesus foram maiores do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra não teve a presença do Filho de Deus ali pessoalmente, curando, pregando, mostrando seus sinais e prodígios, e Cafarnaum e Corazim tiveram ali o Filho de Deus. Então, eles receberam mais graça e não usaram a graça, repudiaram a graça, receberão maior castigo. Veja, há uma proporcionalidade justa nas ações de Deus. Nas nossas casas, nós devemos também usar de proporcionalidade ao castigar os nossos filhos. E não dar castigos excessivos e nem brandos demais. Veja, tudo há um ponto certo que você precisa atingir. E para atingir o ponto certo, você precisa avaliar o delito. Olhar para as Escrituras, avaliar à luz das Escrituras e aplicar a disciplina, a sanção, equilibradamente. Muitos pais, e eu não quero aqui dizer que eu nunca errei, pelo contrário, eu erro muito nessa questão. Às vezes, eu sou brando demais
demoro muito a aplicar a disciplina, e quando aplico de uma maneira que seria necessária uma disciplina maior, e às vezes o contrário, eu sou muito rigoroso. Todos nós somos assim. E quando erramos nesse ponto? Quando você é excessivamente rigoroso com a sua mulher ou com seus filhos, o que fazer? Você deve pedir perdão. Você deve dizer: eu errei porque fui muito duro com você. Eu errei porque a punição foi severa demais, não foi proporcional. Então, orem para que Deus, mais uma vez, lhes dê sabedoria para julgar e disciplinar proporcionalmente ao delito. Nem brando demais, nem rigoroso demais. É interessante, irmãos, que o terceiro das aplicações, veja, ele vai falar de desejos egoístas. Isso é interessante porque tem coisas que são pecados em nós mesmos, nos juízes do lar, e nós às vezes não vemos ou vemos apenas nos outros. Mas note, a negligência em agir, ou quando você pensa só em si e negligencia o seu papel como governador, como Davi fez uma vez, e pagou um alto preço por isso, essa negligência é pecaminosa. Veja, ele diz: nosso dever de sermos um juiz repreende nosso desejo egoísta de ficarmos sozinhos. Olha, nós estamos vivendo numa época em que a solidão é boa, em algum sentido. Você vive num mundo tão corrido, tão cheio de notícia. O celular hoje é um dos grandes inimigos do homem, porque ele não te deixa em paz. Não é a televisão, não são os rádios ou qualquer outro meio de comunicação em massa, é o seu celular pessoal. Você tem ali o Twitter, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem o WhatsApp, você tem o Telegram e muitas outras coisas. Outro dia eu vi uma imagem, pessoal, bem interessante, uma pessoa que estava ao lado assim, de várias coisas, né? Uma câmera de filmar, uma câmera fotográfica, um toca-CD, era muita coisa, uma mesa cheia. E a legenda dizia o seguinte: tudo isso cabe no seu celular, está dentro do seu celular. Esse monte de coisa está dentro do seu aparelhinho. E muito mais. Então, às vezes, você está tão cansado do estresse do trabalho, das atividades, do vai e vem, das viagens dentro da cidade, do celular, etc., que você quer ficar sozinho. Você chega em casa e quer ficar sozinho, quer dormir, quer se fechar, quer ver um programa só. Você não usa, por negligência, o seu dever e a sua autoridade de zelar pelo seu lar. E veja, esses desejos egoístas devem ser repreendidos, né? Um juiz, e você é o juiz, você deve repreender a si mesmo nesse egoísmo de querer se trancar, nesse ostracismo que muitas vezes nós buscamos por causa da vida cotidiana que é muito acelerada. Ele diz o seguinte: um juiz tem que julgar e muitas vezes haverá uma grande quantidade de casos para julgar quando chegamos em casa à noite. Ora, você chega em casa e aí a sua esposa está lá, ou seu filho mais velho está lá, e ele chega para você e diz: olha, meu amor, hoje aconteceu de tudo aqui. Então, sua esposa vai trazer uma lista de problemas, de coisas que aconteceram com o vizinho, com os filhos, problemas fora do lar, mas que atingem o lar de certa forma. Ou então o filho mais velho chega e diz: papai, tem aqui, não deu certo aqui em casa hoje, o maninho, a maninha, aconteceu, brigamos muito. Olha, você não tem tempo para. Você e nem tem o direito de se trancar no seu quarto e dizer assim: ó, se virem vocês aí, porque eu quero dormir, eu estou cansado, eu tenho meus problemas. Então, estes são os seus problemas. E você foi chamado para resolver esses problemas da maneira certa, não de qualquer jeito. Então, saber que você é o juiz da sua casa deve fazer com que você lute contra o egoísmo de buscar espaço e descanso para si mesmo e deixar os problemas que são da sua responsabilidade para outros. Às vezes você encarrega a esposa de resolver isso. Olha, resolve isso aí, que eu não estou com cabeça para isso. Tudo isso é pecado, pessoal. Você que é homem e que é o chefe da sua casa, tudo isso é pecado. Eu não quero dizer também que nós não falhamos nesse ponto.
uma hora ou outra. Estou dizendo que é pecado, seja o pastor, seja o membro da igreja, seja quem for. É um problema que nós devemos resolver e devemos treinar a nós mesmos para enfrentar situações como essa. Treinando nossa mente a entender que esse problema tem que ser resolvido por mim e por você, homem, e não pela nossa esposa, e não entre os irmãos em si. Essa é uma carga que não deve ser jogada sobre eles, porque Deus não deu essa carga para eles carregarem. Deu para nós, e nós temos que resolver. O quarto ponto apresentado aqui diz respeito a... Ele diz, devemos dar continuidade ao ensino com aplicações e ações práticas. Isso aqui é interessante porque tudo que nós temos falado até agora envolve ações práticas. Então, quando eu falei aqui que o homem é o cabeça, eu coloquei isso na prática. Quando eu falei que a mulher deve obedecer, nós ensinamos isso na prática. Os filhos, da mesma forma. Tudo aqui é prática. Então, o que significa essa quarta aplicação do ensino ser aplicado? Significa que vocês vão ter constantemente, diariamente, estudos bíblicos na casa de vocês. Seja rápido, seja um momento rápido, eu entendo a correria de São Paulo, da família, etc. Mas vocês vão ter que ter um momento de parar, de sentar ali 15 minutos, 20 minutos, orar a Deus, ler a palavra do Senhor. E é aqui que o Dr. Waldron está nos concentrando. Todo dia vamos ler alguma coisa. E tudo aquilo que lemos da palavra de Deus deve ser aplicado. Lembrem, a Bíblia é um livro prático. Não é um livro para ficarmos apenas com abstrações. É um livro que deve ser aplicado em nossa vida. Então, tudo que você ensina na sua casa diariamente deve ser posto em prática. Para que eles entendam que a Escritura é viva. Para que os seus filhos entendam que tudo que está ali se vive. Para que a sua esposa entenda que tudo que está revelado na palavra de Deus se aplica ao cotidiano da vida dela, junto com suas amigas, no trabalho, seja onde for, na faculdade, tudo é aplicável, tudo deve ser ensinado de uma forma prática. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes, irmãos, no nosso tempo, existe uma grande manifestação de ensino bíblico não prático. Então, por exemplo, o marido lê um texto para a família, uma epístola paulina, por exemplo, um capítulo, uma passagem pequena, e ele então vai entrar em todo aquele contexto histórico, vai explicar o significado dos termos, etc., etc. Vai ficar muito na esfera exegética, digamos assim, do texto, e não entra nas questões práticas. Ele, na verdade, mostrará uma erudição para sua esposa. Sua esposa vai dizer assim, poxa, como meu marido entende a Bíblia, como ele sabe o que significa as coisas. Os filhos podem se admirar, a maioria dos filhos não vai entender coisa alguma, porque é preciso praticidade para que haja entendimento. Mas o fato é que essa esfera não é desnecessária, mas ela sozinha é inútil para a vida de uma família. É preciso aplicar praticamente tudo que se lê na Bíblia, todos os ensinos da palavra de Deus. Senão, tudo não vai passar de um mero ensino histórico, teológico, sem vida prática, o que não é saudável, o que é ruim. Ele diz: a marca de um lar cristão não é apenas que o evangelho é pregado nele, mas que o evangelho é vivido ali. É nosso trabalho como sacerdotes garantir que isso aconteça. Aqui é onde está o verdadeiro trabalho e onde geralmente falhamos. De fato, em tornar o evangelho prático na nossa casa. Tudo que lemos, tudo que estudamos, tudo que ouvimos no sentido muito estritamente acadêmico, teológico, exegético, pouco prático. E precisamos tornar o evangelho prático. Olha, isso é um problema na vida de pastores.
especialmente. Porque pastores, por conta do estudo e da leitura, acabam perdendo muito da aplicação prática na sua casa, se não treinarem isso. Se ficarem imersos na estrutura teológica, nas línguas originais, né, e esquecerem a questão da praticidade, eles acabarão caindo no academicismo na sua casa, onde isso não vai fazer bem. Se esquecer o lado prático, a coisa desanda. Mais uma aplicação. Devemos procurar criar em nosso lar um clima de santidade e retidão. Ora, como juiz da sua casa, você não vai aceitar de modo nenhum baderna e nem uma vida imoral, ou seja, uma vida sem santidade. Então você deve ser vigilante na sua casa. Você deve observar os seus filhos, o comportamento dos seus filhos, a linguagem dos seus filhos, as atitudes dos seus filhos. Da mesma forma, em relação à sua esposa. As nossas esposas estão, muitas vezes, expostas no trabalho, nos ciclos sociais que elas frequentam, a serem atingidas por amigas e, às vezes, também os conteúdos que assistem, são atingidas por coisas pecaminosas. E isso acaba gerando, essa semente maligna acaba sendo jogada no solo do seu coração e começa a produzir uma pequena árvore sem fruto bom, né? De frutos maus. E nós, como sacerdotes do nosso lar, precisamos garantir que isso não aconteça. E isso só vai ser possível se nós estivermos vigilantes na questão da santidade, em relação a toda a nossa família e a nós mesmos, começando conosco, transmitindo para toda a nossa casa uma vida de santidade. Ele cita o Salmo 101 aqui, né, para mostrar que devemos agir como o rei de Israel estava agindo lá com o seu povo, né? Ou seja, extirpando toda a imoralidade, toda a indecência, toda a devassidão e aplicando um viver santo no reino. Assim deve ser o sacerdote no seu lar. Como reis de nossos lares, devemos aderir ao mesmo princípio do Salmo 101 que está aqui citado. Devemos estar comprometidos todas as manhãs a erradicar o pecado e a expulsar a iniquidade, a fim de manter uma atmosfera de santidade. Então, não há espaço para você permitir que um ambiente tóxico, pecaminoso em sua casa cresça. Ele deve ser extirpado, como diz o Dr. Waldron, todas as manhãs acordar com isso na mente. E só se faz isso vigiando e aplicando a palavra de Deus, vivendo biblicamente. Eu vi certa vez o Dr. Joel Bick pregando e ele disse o seguinte: o pecado, e aqui genericamente falando, né, qualquer pecado, ele é como alguém que chega na sua casa, você está lá no interior da sua casa, você é a esposa, você está ali na cozinha, cuidando de alguma coisa, ou está no quarto de um filho, fazendo uma faxina, cuidando de uma criança. E você, então, de repente, escuta a campainha, ou alguém batendo na porta. O Joel Bick disse que nós devemos abrir a porta devagar da nossa casa, para que apenas uma fresta fique possível, para que você olhe ali quem é que está chegando. E ele diz, se você vê que é o pecado, se é o pecado que está batendo para entrar, não há diálogo com o pecado. Você tem que fechar imediatamente a porta. Não conversar, não ouvir as suas argumentações, porque senão você vai cair. Ele vai convencer você. Ora, da mesma forma, a vida santa, você não deve olhar para o pecado e começar a pensar, questionar, argumentar, ouvir as argumentações dele, porque você vai acabar cedendo. E a santidade que tanto se almeja dá lugar a uma vida escandalosa de pecado. Ele diz ainda, devemos lidar agressivamente com qualquer pecado que perturbe o clima de paz e pureza que estamos empenhados a fazer, né? A criar em casa. Uma das principais áreas
em que teremos que fazer julgamentos práticos é o consumo da televisão, filmes, músicas por nossa família. Pessoal, esse é um ponto verdadeiríssimo, mas também dificílimo. Você ter primeira, o equilíbrio de saber quando proibir, quando dizer sim, quando dizer não. Você ter a capacidade de vigiar e de fazer um filtro. Não vá acreditar que o filtro que a TV coloca é saudável. Esse programa não pode ser assistido por pessoas menores do que 14 anos. Não, quem dá o filtro no celular é você. Esse é o filtro que o mundo está dando. É a perspectiva do mundo. Tem programas, meu filho, que ninguém deveria assistir, não é por conta da idade. É porque são indecentes. E você deveria, de fato, proibir. Se for preciso, tire a tomada, tire o cabo da TV por um tempo e conversa todos os dias com sua família, se o problema persistir. Se for preciso, tire a TV de casa. Às vezes isso é necessário fazer e é bom fazer. O Dr. Waldron disse que nós devemos agir agressivamente algumas vezes. Ele está falando aqui sério, pessoal. Agressivamente, não com os nossos cônjuges, mas contra o pecado. Não tratar o pecado com carinho, achando que ele é inofensivo, que ele é pouco agressivo, que ele faz pouco mal. Não. O pecado é mortal. Se nós não agirmos com ferocidade em relação a ele, com fúria e com ódio em relação ao pecado, ele nos vencerá. Ele nos dominará. Veja, ele diz ainda no mesmo ponto, devemos ficar de olho no que os nossos filhos estão lendo, ouvindo e assistindo. Devemos estar prontos para apontar e proibir qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus e que afaste os nossos filhos do caminho da retidão. Você, pai, é o responsável por isso. O seu filho não tem a maturidade necessária e nem a força necessária. Você, como pai, e a você, como autoridade responsável diante de Deus, tem a obrigação de cuidar disso. Não tente escapar do seu dever. Temos quanto minuto, pastor Josué? O pastor João já deu, mas fique em paz, conclui aí, fique tranquilo. Eu vou falar só de mais um ponto e a gente encerra, tá bom? Ele diz o seguinte: temos o direito e o privilégio de ser o juiz de nossas casas, e isso é algo que deve nos encorajar. Veja, o fato de, numa casa de 5, 3 ou mais pessoas, você ser o juiz, o sacerdote e o cabeça do seu lar, não deve ser encarado por você como um peso, como uma tarefa pesada, árdua demais, e você tomar essa tarefa com, na verdade, insatisfação. Pelo contrário, é um privilégio Deus conferir aos homens essa tarefa, essa autoridade. Porque primeiro é preciso entender que Deus capacita os homens para isso. Ele não está dando uma tarefa impossível de ser cumprida por nós. O que requer de nós é que enfrentemos essa responsabilidade, encaremos essa responsabilidade como homens de Deus, de verdade, usando de fato a nossa autoridade, vivendo em nossa família conforme as Escrituras, usando a lei de Deus. Isso deve nos encorajar e não nos entristecer. É um privilégio para nós. Ele diz: Deus designou homens para liderar suas famílias e por isso nós devemos fazê-lo. Ele não designou sua esposa e nem seus filhos, designou você como sacerdote do seu lar. Nossos julgamentos podem parecer severos ou frouxos aos olhos dos nossos amigos. Isso não importa.
Desde que sejam bíblicos, isso não importa. O que eles vão pensar não importa. Dada a atmosfera cultural em que somos constantemente instruídos a tolerar. Desculpem, deixa eu voltar aqui. Dada a atmosfera cultural em que somos constantemente instruídos a tolerar o que nossos filhos fazem, temos o trabalho difícil pela frente. Mas somos chamados a fazer o que sabemos ser certo em uma determinada situação. Veja, ele não está dizendo que vai ser fácil a tarefa. Ele está dizendo que, pelo contrário, é uma tarefa difícil mesmo. Mas não deve nos desencorajar. As dificuldades que a autoridade e o dever que Deus impôs sobre nós, essa dificuldade desse dever e dessa obrigação não deve nos desencorajar. Pelo contrário, nós, como pais e sacerdotes do nosso lar, e governantes e juízes de nossa casa, devemos fazer o que é certo diante de qualquer situação que surgir. Não correr risco. Bem, eu vou parar por aqui, pessoal. Estava realmente já quase concluindo, mas está muito bom. Então, eu passo a palavra para o pastor Josué, eu não sei, é a primeira vez que eu participo, eu não sei como funciona daqui em diante, né? Mas agora é com vocês aí. Amém, pastorzão. Pode fazer uma oração para concluir, por favor, pastorzão. Tá. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós agradecemos a Ti por esta noite abençoada, pela palavra do Senhor, pela instrução divina, pela graça derramada sobre nós diariamente. Tu é bom, as Tuas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. E nós temos provado, Senhor Deus, desta bondade e cuidado do Senhor todos os dias, conforme a Tua palavra diz. Senhor, obrigado por esse estudo, obrigado pelas pessoas que estão participando, que o Senhor, pelo Espírito Santo, possa edificar esta igreja de Francisco Morato, aos pais, líderes de família, maridos que ouviram esta palavra nesta noite, que o Senhor aplique tudo o que foi falado conforme a tua determinação no coração de cada um, para que cresçam e produzam bom fruto, Senhor Deus. Peço ainda, Santo Deus, que tu guie o pastor desta igreja, os demais presbíteros desta igreja que com ele lideram estes irmãos na palavra do Senhor, com sabedoria, com prudência e como juízes não apenas da sua casa, mas também das questões relacionadas à igreja do Senhor, pois a eles o Senhor conferiu autoridade. Assim oramos e assim agradecemos ao Senhor em nome de Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém.